Então, vamos lá. Beleza. Lembrando que essa aula, como as outras, né, vai ficar lá no YouTube. Você pode reassistir ela quantas vezes você quiser. E é minha dica, né? Então, você tem um material aí para sempre você estar revisando esses conteúdos de vocês. Beleza. O tema que a gente vai continuar falando aqui, aceleração em escala média. Lembrando aí que já é assunto de segundo bimestre, viu? Segundo bimestre. Então, talvez você está em dúvida, e professor, e aí? Não, é segundo bimestre. Daqui uns dias eu vou postar uma lista de exercícios para vocês, falando de velocidade média e aceleração, que é esse tema que a gente está trabalhando. Vou fazer uma listinha de exercício, vou resolver junto com vocês também, e depois a gente vai seguir os conteúdos aí, ok? Mas esse assunto aqui já é segundo bimestre já. Então, vamos lá. Eu vou abrir uma apresentação aqui. Deixa eu ver aqui se vai sair para vocês aí. Beleza. Aí a apresentação. Aí a gente tem veículo, né? E agora a gente vai debater sobre o que está. Ah, eu joguei fora uma folha aqui. O que está presente aí. Então, vamos lá. É o seguinte. Lembrando que a gente está conversando sobre movimento, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, vamos falar assim, no movimento em si, que a gente vai pegar a característica, é o móvel, né? Ele vai fazer uma trajetória, e essa trajetória, ele vai ter um deslocamento ali, né? Vai ter uma distância que a gente vai analisar e vai gastar um tempo para isso. O que a gente está falando aqui agora é sobre aceleração, escalar médio. Beleza. O que a gente viu até agora? Velocidade média. Velocidade média, só revisando de novo, rapidão aí. Você pega nada mais, nada menos do que a variação de espaço dividido pela variação de tempo, né? Você gasta uma distância, você gasta um tempo em uma certa distância e você descobre uma velocidade média. Não é a velocidade real do veículo, né? Aquela situação, você sai da sua casa para ir na escola para entregar a sua prova diagnóstica, que você pegou aí semana passada, né? Aí você vai gastar um tempo, né? Sei lá, minutos, horas, segundos, não sei, e vai percorrer uma distância. É a velocidade real que você foi? Se você foi de pé, não. De bicicleta, de moto de carro, piorou. Porque você tem que parar as esquinas, andar. Então, você pega e faz um cálculo geral ali e descobre a velocidade média. Lembrando que ela pode ser em km por hora ou metro por segundo. Aqui na aceleração, a gente pega uma velocidade num determinado tempo e outra velocidade em outro determinado tempo. Né? Então, ou aqui nesse caso é movimento retilíneo uniformemente variável. O que é isso? A sua velocidade ou vai estar aumentando ou diminuindo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar sobre movimento uniforme depois. Movimento uniforme, a velocidade sempre vai ser a mesma, né? Mas o que mais nós, seres humanos, fazemos todos os dias é movimento retilíneo uniformemente variado. A gente está aumentando e diminuindo nossa velocidade, né? Você está ali indo para o trabalho, quando começa a chover, você estava na velocidade caminhando, você aumentou sua aceleração, você aumentou sua velocidade, você forneceu aceleração ali para aquele instante, beleza? Então, vamos lá. Lembrando aí, ó, que a gente tem o seguinte, aceleração média, AM, algumas literaturas trabalham com alfa M, a mesma coisa, variação de velocidade sobre foi mal aí, variação de tempo. Lembrando que variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. E variação de tempo é o intervalo de tempo que você gastou, né, ali naquele percurso ali que você está analisando. Se a gente observar esse móvel aqui, parece ser 3 veículos, mas na verdade só é um. Só que a gente está analisando em tempos diferentes. No primeiro tempo aqui, ó, 0 segundo. No segundo, 2 segundos. E no terceiro momento, 5 segundos. Beleza? Tranquilo.
Se eu observar bem, o tempo está em segundo, a velocidade está em metro por segundo. Ótimo, está dentro das unidades do Sistema Internacional. Velocidade no tempo zero é 11. Tá aí, ó. A velocidade, quando passa 2 segundos depois que a gente está analisando, já vai para 14 metros por segundo. De 2 segundos até chegar em 5 segundos, já modifica. Ela vai para 8, de 2 segundos para 5 segundos, 8 metros por segundo. Então, se a gente analisar bem, no primeiro momento, o veículo tem 11 metros por segundo, do primeiro momento até o segundo momento, a velocidade aumentou do meu móvel. Então, você teve um aumento aí de velocidade, né? E depois você teve uma diminuição de velocidade. Beleza. Professor, o que a gente vai analisar? Vai analisar o seguinte, lembrando que a gente já fez alguns exemplos, está lá no YouTube. Eu vou falar com vocês aqui sobre movimento progressivo acelerado e movimento progressivo retardado, né? Que diferença isso tem? Quando você aumenta a sua velocidade, quando você diminui a sua velocidade. Isso tem a ver com a aceleração. Lembrando que a aceleração a gente pode pensar o seguinte, né? Que é o mais fácil da gente estar analisando. A aceleração é você dar um acréscimo para a sua velocidade, ou um decréscimo, né? Você vai adicionar ou vai retirar, né? Vamos resolver uma questão aqui para a gente estar dialogando, entendendo melhor. Então, vamos lá. Eu retirei ali, ó, vou voltar lá no desenho, essa primeira faixa aqui, ó, esse primeiro pedaço aqui, ó, tirei ele todinho, chamei ele de momento 1, e depois eu vou pegar essa outra faixa aqui, ó, de tempo 2 até 5 segundos, e vou analisar, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. No momento 1, né, o que está acontecendo aqui? O meu tempo zero, a velocidade é 11 metros por segundo. No tempo 2 segundos, quando o cara está lá, a gente está analisando esse veículo, né? Passa 2 segundos, sua velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, quer dizer que eu forneci aceleração, né? Que eu acelerei o meu veículo, então eu forneci mais velocidade para ele. Lembrando que a aceleração é aceleração média, né? A m, que é igual a variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo, variação de tempo. Ok. Variação de velocidade é a velocidade final menos inicial. Professor, qual que é inicial e final aqui? Vamos partir esse exercício aqui no meio? Então, vamos lá. Esse momento aqui é inicial. Esse aqui, ó, inicial. E esse momento aqui é final. Então, os dados são esses. Os dados iniciais, dado final. Ok. Então, vamos lá. Aceleração média é igual a variação de velocidade. Velocidade final, que é 14 metros por segundo, menos 11, que é inicial. Final menos inicial. Né? Eu peguei as velocidades aqui, ó. Inicial e final. Final primeiro, inicial depois. Que é 14 menos 11. Tudo isso dividido pelo tempo gasto nessas análises que eu estou fazendo, de inicial a final. Gastou 2 segundos. Beleza. Continuando aí. Aceleração é igual 14 menos 11, vai sobrar 3 metros por segundo. Professor, por que você colocou metro por segundo? Porque é variação de velocidade. Velocidade em quilômetro por hora ou metro por segundo. Dividido por 2. 2 o quê? Segundo. Né? Então, essa é a unidade de medida que a gente está trabalhando nesse exercício. Então, aqui está tudo no Sistema Internacional. Né? Continuando aí, agora a gente vai fazer essa divisão. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar, aceleração média, é igual a 1,5 metro por segundo ao quadrado. Deixa eu fazer esse 2 aqui mais bonito, né? Ao quadrado. Então, a gente obteve o valor da nossa aceleração. Lembrando aqui, ó, que o movimento que a gente está analisando é um movimento progressivo acelerado. Professor, resume para mim. É o seguinte, quando você está numa reta, vamos imaginar assim, e aumenta a sua velocidade, você acelera ali o veículo, né? Pisa no acelerador,
Movimento progressivo por quê? Progressivo é porque você está na sua orientação da trajetória. Vou falar com outras palavras para você entender melhor o que é progressivo no estudo de cinemática. Você tem aquela rua que é mão e contramão. Você está na mão. Você está seguindo a orientação daquela rua. Então é progressivo, ok? A gente vai ver quando a gente está na contramão. A gente fala retrógrado. Mas isso é uma outra análise. Então a gente vai estar analisando só quando eu estou na minha mão, correto. Estou subindo a rua ali, corretinho. Só que eu acelerei, aumentei a minha velocidade. Então eu falo que o movimento é progressivo acelerado. Acelerado porque eu estou aumentando a minha velocidade. Então a aceleração aqui, ó, ela vai ter o seguinte, ela vai ter o valor da aceleração positivo. Positivo. Professor, por que você está falando que tem a ver em positivo? Porque é o seguinte, a gente pode deparar, a gente, como eu falo vocês, eu, todo mundo aí, né, que possa estar assistindo esse vídeo depois, o seguinte, quando eu tenho uma aceleração de sinal positivo, quer dizer que aquele veículo ganhou velocidade, ele aumentou. Você quer dizer, então, que existe uma aceleração negativa? É uma representação que você desacelerou, e é o que a gente vai fazer agora, beleza? Então, movimento progressivo acelerado é quando eu acelero o meu veículo, né? E agora a gente vai ver aqui, ó, movimento progressivo retardado. O que é isso? Lembrando que a gente pegou daqueles momentos lá, né? Que a gente estava analisando de início, que é 3 momentos. T0, T2 e T5. O que é T0? Tempo 0 segundo, veículo, né? Quando a gente partiu ali para análise. Depois, tempo com 2 segundos que se passou e depois 5 segundos que se passou, né? Então, nesse caso aqui, de 2 segundos até 5 segundos, ele fez o quê? Ele diminuiu sua velocidade, ok? Então, vamos lá. Vou separar aqui de novo, igual eu fiz no outro. Aqui eu tenho o início, inicial. Qual que é o seu início? Início e final. Ok. Né? Beleza. O que eu estou procurando? Aceleração. Aceleração média é igual à minha velocidade final menos a inicial. Então, você tem que lembrar o seguinte. Qual que é a sua velocidade final? 8 metros por segundo. Então, é 8. E qual que é a sua inicial? 14. Né? Menos 14. Ok. Dividido pelo tempo. De 2 segundos até 5 segundos, você gastou 3 segundos. Então, continuando aí, a gente vai ter o seguinte. Aceleração média é igual. Quanto que é o 8 menos 14? Né? A gente vai obter menos 6 metros por segundo. Né? Por que metro por segundo? Porque eu estou falando de variação de velocidade. Ok. Aceleração média aí, ó. Então vai ocorrer o seguinte: menos 6 metros por segundo dividido por 3 segundos. Esse resultado aqui, ó, ele vai se dar o seguinte: a aceleração média é igual. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, a aceleração agora deu negativa. Quando a aceleração dá negativa, né, a gente está falando de movimento progressivo retardado. A gente está falando desse tipo de movimento aqui, ó. Ok? Professor, então, resumindo, é o seguinte. Quando eu estou analisando uma aceleração e ela é positiva, é porque eu estou aumentando a minha velocidade. Quando ela é negativa, é porque eu estou desacelerando. Eu tirei o pé do acelerador. Isso. Ok? Então, o movimento progressivo retardado, né, progressivo porque você está na sua mão, né, e retardado porque você está desacelerando. Ou é porque você vai fazer uma curva, ou porque você está vendo algum perigo iminente, ou o que seja. Beleza? Então, na aula de hoje seria isso. A gente analisar aqui, ó, os movimentos, né, acelerados e retardados quando eu estou fazendo um movimento progressivo, né? Então, o veículo aí, ó, no primeiro momento aí, ele estava fazendo
um movimento acelerado. No segundo momento aí, ele estava fazendo um movimento retardado. Beleza? Coisas fundamentais que você não pode esquecer. Unidade de medida. Né? Velocidade é metro por segundo, tempo é em segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Isso a gente trabalha no sistema internacional. Mas a gente pode parar quilômetro por hora ao quadrado, que é um tipo de unidade de medida para aceleração. Mas o mais comum é metro por segundo ao quadrado, quando a gente está falando de aceleração. Ok? Então, é isso aí, galera. Alguma perguntinha aí? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, né? Lembrando aí, vocês assistem, dá um like lá. Esse material que a gente resolveu também eu vou disponibilizar agora no grupo de vocês, beleza?